E aí pessoal, péssimo domingo, né? Se inscreve aí, deixa o like pra pelo menos valer a pena alguma coisa. Primeiro vou tentar ser o mais cético possível, né? Se te dão limões, você traz uma limonada. É impossível você dar limões e pedir pra pessoa te trazer uma vitamina de abacate. Certo? Não vai acontecer. Entendeu? Você não tem como entregar um pacote de farinha de trigo na mão de uma pessoa e pedir pra ela te trazer um churrasco. Certo? Então, vamos dar nome aos bois e vamos tratar como vilão quem realmente é vilão, tá? O Mano Menezes passa por um momento turbulento de transição, mas é um treinador vitorioso, um treinador que nos estendeu a mão quando a gente precisou e que já tirou o time dessa situação 2 vezes. Então, não vejo a menor motivo para tirar o Mano Menezes agora. Não tem a menor lógica. Para os que estão reclamando da substituição do Ranieri, o Ranieri sofreu uma pancada no primeiro tempo e estava com um cartão amarelo e uma lesão dele agora seria terrível. Por isso que a saída foi ele, tá? Antes de falarem que foi uma escolha do técnico e tal. Tanto que ele ficou parado o jogo uns minutos no primeiro tempo para atendimento dele. Então, se arriscar o jogador ter uma lesão, complicado. Ainda mais um jogador tão importante. Ele não saiu nos outros jogos, para você ter uma ideia. Olhando de forma sem olhar o placar, o Corinthians finalizou bem mais com o adversário, 17-10. O Corinthians trocou o dobro de passes do adversário, o Corinthians teve o dobro de posse de bola quase com o adversário e tomou 3 gols. E aí, né? E aí? Foi um apagão. Começou no finalzinho do primeiro tempo e terminou no começo do segundo. E esses apagões, mais ou menos foi o que aconteceu contra o Bahia também. Esses apagões não podem acontecer. Não podem acontecer. Muito falha do sistema defensivo, o Cássio saiu mal, o Raul Gustavo péssimo no segundo gol. E aí depois o time voltou a jogar, mas com 3-0 contra é muito complicado, né? O sol escaldante. Então, o Corinthians perde de 3-1, não foi um resultado justo, mas perdeu. O que importa aqui é a derrota, não as circunstâncias com que ela aconteceu, certo? O que eu tenho que falar é... Essa semana foi deixado claro que a renovação e transparência acabou mesmo com o Corinthians. Deveria vir a caso de polícia, até de expulsão do Conselho Deliberativo, o Romeu Tuma. Tá na sua mão, né? E o Corinthians deve mais de 200 milhões para o empresário, o Duílio confessou dívida antes de sair, ele sabotou o clube, o Carlos Leite, amigo do André Sanches, resolveu acionar o clube na justiça por dívidas de 2008, 2009, a mando do André Sanches. Então tá uma cara de sabotada. O Duílio e o André Sanches hoje estão comemorando, estão tomando champanhe nessa vitória. Porque para eles o que importa é o poder, não é o clube, tá? Não importa o sucesso do clube. Então esses caras eles têm que ou ser presos, ou pelo menos serem expulsos do clube, e isso daí tem que virar caso de polícia, tá? E o Carlos Leite é o seguinte, ou reduz essa dívida e parcela a perder de vista, ou ele não trabalha mais com o Corinthians, e aí o prejuízo dele vai ser bem maior. Não só ele, como outros empresários também. Tá? Dentro de campo, a gente vê o Corinthians que tem dificuldade em pressionar, em sufocar o adversário do meio para frente, né? No começo do segundo tempo eu vi isso. Eu vi o Corinthians com a bola, mas não conseguia passar do meio campo, e o Novo Horizontino contra-atacando toda hora. Aí saiu 2 gols. Foi eu falar
Falei, pô, o Corinthians não tá conseguindo botar pressão no Novo Horizontino e o Novo Horizontino tá contra-atacando a hora que quer. Aí saem os 2 gols deles. Então, a forma do sistema defensivo hoje foi pífia. Aí você não pode colocar tanto a culpa do Mano, que não tinha zagueiro para escalar, teve que escalar o horrível do Raul Gustavo. Talvez eu colocaria até o João Pedro, mas aí de repente o moleque falha num jogo, acabou a carreira dele. Complicada a situação. O Pedro Raul criou oportunidades, perdeu o gol, perde. Aí o Yuri fez. Então, vamos dar um pouco de paciência, né? A bola que hoje não entra, amanhã começa a entrar. Mas a jogada que ele fez de pivô lá, que por centímetros não saiu o gol, foi uma jogada muito bem feita. Ele apareceu na área, né? Acho que até razoável a estreia dele. O Rojas até que enfim saiu do time. Aí quando ele entra no segundo tempo ele joga um pouquinho melhor, porque ele titular e nada é a mesma coisa. O Michael mais uma partida horrorosa. Horrível. O Romero longe da área não rende. Não rende. Ele não é ponta, ele não é jogador para fazer corredor. Ele é jogador para ficar próximo da área, para escorar para alguém, ou até mesmo para ele fazer os gols. Ele tem que ficar mais perto da área. Se ele pegar no mano a mano como o Wesley, por exemplo, você não vai ver o Romero fazer o que o Wesley faz. Então a função dele tem que ser um pouco diferente. Você tem que jogar talvez com 3 atacantes, com o Romero, com o Yuri, com o Pedro Raul, mas os 3 próximos um do outro. E aí com 2 meias de ligação para distribuir a bola para os 3. O Garro vai ser um e o outro eu não sei se o Corinthians vai conseguir achar no mercado. Né? Podia testar o Pedrinho de repente, o Breno Bidon. O Fagner, desculpa, tem que ser reserva. E para preservar a instituição, né? Nunca pensei que eu falaria isso, para preservar a história, eu colocaria o Carlos Miguel e deixaria o Cássio no banco alguns jogos. Acho que é desgaste em cima de desgaste, porque aí se derrotas acontecerem com o Carlos Miguel, aí a Nilfiel não vai ter em quem colocar a culpa, certo? Então eu preservaria o Cássio por algumas partidas, acho isso importante. E o Fagner, o problema do Fagner não tem reserva, que o Léo Maná ainda está muito cru, então não sei se jogar com 3 zagueiros, colocar um cara mais na ponta. Quando o Gustavo Henrique tiver condições, jogar com o Gustavo Henrique, o Caetano e o Félix, não sei realmente o que pode ser feito. O que importa é que o Corinthians não tem dinheiro para contratar. O Augusto teve que pagar 2 parcelas da Arena, o Augusto tomou o processo do Vitor Pereira, tem o Argentino Júnior para pagar, tem o Robson Bambu para pagar, tem os empresários para pagar. Isso aí é complicado. É como que você vai contratar um jogador de alto nível. Aí agora o torcedorzinho no telinha vai falar que é tudo culpa do Mano Menezes, sendo que antes dele tava uma porcaria do mesmo jeito. Então é lamentável. Não acho que os jogadores estão jogando para derrubar o Mano Menezes, mas simplesmente alguns não estão entendendo o esquema de jogo. Então o Mano chega e tira. Não está entendendo o esquema de jogo, tira. Para mim o Maicon, o Fagner e o Cássio eu tiraria do time titular. Tá? O Ranieri jogaria ali com o Breno Bidon, a meu ver. Ou se o Corinthians conseguir contratar um outro meio campista. Até conseguir, jogaria o Ranieri e o Breno Bidon como dupla. Aí o Garro mais à frente e os 3 atacantes. Né? Aí talvez melhoraria um pouco. Fagner, não sei se tem como improvisar, ou jogar com 3 zagueiros, não sei. Senão vai o Léo Maná mesmo. Entendeu? Busca aí num clube menor, algum jogador. Eu dei a sugestão da contratação do Fabrício Bustos, do Internacional. Ele tem contrato até dezembro apenas.
Então, uma proposta boa financeira para o Inter não perder o jogador de graça pode fazer de repente ele ser negociado. Se não, sei, algum outro jogador aí que possa fazer a função do Fagner. Entendeu? E, se possível, um outro meio de ligação. E como eu falei, você corintiano, você tem que ter paciência. Seu time não vai virar do dia pra noite, não vai começar a ganhar de todo mundo, não vai... dificilmente vai ser campeão em curto prazo. O Corinthians ele foi destruído, né? Coisa aquele carro batido, entendeu? Que não deu perda total ainda, graças a Deus, né? E que aí a gente vai, e a gente não tem dinheiro para arrumar. Então, um mês a gente arrumou a porta, no outro mês a gente troca os vidros, no outro mês a gente arruma o capô, para ver se ainda num período a gente consegue fazer esse carro voltar a andar. Então o Corinthians hoje é um carro batido, tá? Então a gente tem que desamassar ele primeiro, aí troca o capô, troca as peças, troca os vidros, e uma coisa de cada vez, entendeu? Mas vamos centralizar a raiva e os problemas em quem realmente merece, tá? O Augusto Melo, o Rubão são falastrões que não sei o que, mas não foram eles que destruíram o clube. Não foram, tá? Vocês sabem muito bem que não foram. Mano Menezes, antes dele já tava uma porcaria. Digo mais, talvez sem o Mano Menezes quando tinha caído. Duvido que o Luxemburgo teria ganho aquele jogo do Cuiabá, aquele jogo do Grêmio. Duvido. Então, esse é o momento que o Corinthians mais precisa da sua torcida. Torcer na vitória é bom, né? Ser torcedor em 2012 era legal, era gostoso. Né? Ser torcedor lá em 99 era gostoso também. É nesse momento aqui que a gente tem que ver. Em 2014 o Mano passou por uma situação exatamente idêntica. E ele arrumou o time. E arrumou o time sem fazer contratações de impacto. O Jadson veio numa troca, acertou o time, entendeu? Aí trouxe lá o Petros da Penapolense, que acabou jogando bem naquele segundo semestre. O Wendel da Ponte Preta, que ajudou na lateral. E o Anderson Martins veio emprestado da zaga, ele arrumou ali uma zaga. E subiu o Malcom, que foi bem. E o time se acertou assim. Mudou a posição do Guerreiro. Você tem que dar paciência para ele fazer isso. Entendeu? Né? Hoje você vai ver o Yuri Alberto mudando um pouco de posição. O Garro pode ser o Jadson, de repente, que o Jadson foi. Tomara. Tô rezando muito para que isso aconteça. E o time subir de produção aos poucos. Mas para isso vai precisar do apoio da torcida. Hoje tinha 40 mil pessoas na arena. Isso é fantástico. Mas o Corinthians precisa de apoio. Tacar pedra apenas, criticar, falar que tinha uma porcaria, uma merda, não serve. Te iguala a outros torcedores. A gente tem que provar que a gente é diferente. Não é passar pano pra bobagem. É simplesmente perceber que o clube foi destruído. E que a reconstrução ela é lenta e dolorosa. Tá? Graças a Deus, no Como 2008, a gente não precisou cair para fazer essa reconstrução. A gente vai fazer essa reconstrução na Série A. Então, isso é importante. Mas comparado a 2008, o Mano começou também de uma maneira bem parecida. 2014 também teve 4 derrotas seguidas. Então, eu pedi um pouco de paciência pro torcedor. Entendeu? Se você quer torcer para um time que só ganha, lá Bayern de Munique, Manchester City, tem opções aí para você, né? Porque nem o Flamengo que tem dinheiro, que tem um monte de jogador, ano passado não ganhou nada, se tomou porrada de todo mundo. O Palmeiras não ia ganhar nada de importante ano passado também, se não é aquela pipocada do Botafogo. Então, paciência às vezes é necessário, porque aí você colhe os frutos no futuro. O torcedor que teve paciência com o Mano Menezes em 2014 ganhou um baita time em 2015, talvez o dessa década que apresentou o futebol mais vistoso. Foi com o Tite? Foi, mas
praticamente a espinha dorsal que foi montada pelo Mano Menezes. Então, um pouco de paciência, né? Lógico que o Mano vai tomar decisões equivocadas, ninguém é perfeito, mas a culpa não é dele, gente. O Augusto vai tomar decisões precipitadas também, mas a culpa está longe de ser dele. Então olhem para trás e vamos cobrar as pessoas certas. Vamos lá nas redes sociais do Romeu Tuma e cobrar que Sanches e Duílio sejam punidos pelo que fizeram. Porque eles ficaram 6 anos, os dois juntos. E não ganharam nada nesses 6 anos. E praticamente acabaram com o clube. O dano hoje é maior até do que o do rebaixamento. Se você concorda comigo, coloca aqui o seu comentário. Mas se eu for chegar aqui, eu não vou falar que eu sou modinha, vou falar que eu sou passapano, não estou passando pano para ninguém. Eu só estou cobrando quem realmente tem que ser cobrado. Se chegar na final na gestão do Augusto, quando estiver uma porcaria, aí ele vai ser cobrado igual. Você entendeu? Agora, você cobrar quem está tentando remar o barco, enquanto o barco está afundando, não é o... Né? Seria a mesma coisa no Titanic, a gente cobrar, sei lá, os comissários, sendo que o comandante não viu o iceberg. Então, é isso. Cobrar o pessoal que estava jogando bot, que estava tentando salvar as pessoas, enquanto não foram eles que bateram o navio no iceberg. Então, vou cobrar as pessoas certas. Tá? É isso que eu tenho pra falar pra vocês. Beleza? Se inscrevam aí e deixa o like.